Capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. A visita dos sábios do Oriente. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. E indagavam: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Comentário do capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus. O primeiro calendário foi elaborado por Dionísio Exíguo, de Roma, no século VI, e adotado em todo o mundo, predominantemente cristão. Com o surgimento de novas e mais precisas tecnologias para a medição do tempo, constatou-se que Dionísio errou em pelo menos 4 anos em relação ao mais antigo calendário romano. Herodes, chamado o Grande, recebeu do Senado romano o título de Rei da Judéia e por isso ficou conhecido como Rei dos Judeus. Durante seu reinado,
de 39 a.C. a 4 a.C., mandou matar todas as crianças de Belém de até 2 anos de idade. Nessa época, Jesus estaria em seu 2º ano de vida, e os cálculos demonstram que teria nascido quase 5 anos antes do ano Domini, ano oficial do nascimento do Senhor. Quanto à expressão sábios, como traduzida pela Bíblia King James, refere-se a um grupo de sacerdotes babilônios, gentios, reconhecidos entre os povos medo-persas como mestres, cientistas, astrônomos e que se dedicavam ao estudo da medicina e da astrologia. Algumas versões trazem a expressão magos, mas em nossos dias essa palavra tem uma conotação estritamente mística e ocultista. A tradição das igrejas cristãs acrescenta que eles eram 3 reis, devido aos 3 presentes de alto valor monetário oferecidos a Jesus, mas isso não tem comprovação bíblica. Séculos mais tarde, o astrônomo Kepler calculou que essa imagem de estrela reluzente se tratava da conjugação de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes em 7 a.C. Na China, o mesmo fenômeno foi observado no ano 4 a.C. e interpretado como o aparecimento de uma estrela variável, com surgimento e desaparecimento periódicos. Herodes convoca os responsáveis pela vida religiosa e moral da nação judaica. Os sumos sacerdotes eram os membros das grandes famílias sacerdotais de Jerusalém. Os escribas geralmente pertenciam ao partido político dos fariseus. Eram também doutores da lei e estudantes profissionais, pagos para estudar e ensinar ao povo a lei e as tradições rabínicas. Também funcionavam como advogados públicos, sendo-lhes confiada a administração da lei e da ordem como juízes no Sinédrio. Esses 2 grupos se unem contra Jesus em Mateus 21, versículo 15. Mateus associa com mais frequência os sumos sacerdotes aos anciãos do povo. O sentido em ambos os casos é o mesmo. Os principais responsáveis pelo drama de um povo são seus líderes e chefes. A palavra profeta deriva do grego pró, que significa para adiante ou à frente, e feme, que quer dizer o que fala. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus, o servo que anuncia prioritariamente, antes de tudo, a palavra do Senhor. Esse ministério pode incluir a previsão de futuros eventos. Deus continua a falar através de seus profetas nas igrejas de hoje. Os arautos de Deus nos orientam e ensinam a ouvir o Espírito Santo e a obedecer a palavra. Entretanto, a Bíblia também nos adverte quanto aos falsos profetas, pessoas que são lideradas por um espírito diferente do Espírito Santo e causam confusão à comunidade e grande dano a si próprios. A expressão hebraica traduzida por Nazareno significa desprezível ou desprezado. Nazaré era o lugar mais improvável para o surgimento ou a residência do Messias, o ungido de Deus e libertador do povo de Israel.